Bom, nós falamos na aula passada na noção de obstáculo epistemológico de Bachelard, dando, claro, a importância que devemos dar, de fato, à concentração em Bachelard digamos assim, da qualidade psicológica do obstáculo epistemológico. E hoje nós vamos ver uma coisa, na verdade, minha. Você vai estranhar. Como é que um professor diz assim, né? É uma coisa sua. Sim, é porque eu acrescentei a essa noção de obstáculo epistemológico, que fala da qualidade, ou das qualidades psicológicas, ou dos caracteres psicológicos do obstáculo epistemológico, eu acrescentei que seriam caracteres sociológicos. E podemos falar também políticos. E o que aconteceu? Devo adiantar, para você não se assustar, que, em primeiro lugar, havia uma grande estudiosa de Bachelard na minha banca de doutorado, a professora Marli Bulcão, que aprovou esse segundo capítulo, da tese, que é o capítulo no qual eu desenvolvo, então, um esclarecimento a respeito da noção de Bachelard e vou acrescentando a ela componentes sociológicos. Componentes podem ser chamados sociais ou políticos. Bom, eu vou dizer por que eu fiz isso. Eu vou falar exatamente por que eu fiz isso. Mas, primeiro, eu tenho que apresentar você para você confiar nas coisas, confiar no segundo capítulo, porque, mais adiante, essa mesma professora que aprovou, ela é parte também da Sociedade dos Amigos de Bachelard, lá na França, em Dijon. E lá começaram a fazer dossiê Bachelard e resolveram fazer dossiê a respeito da presença de Bachelard no mundo e fizeram no número 4 um dossiê chamado Bachelard no Brasil. E ela me convidou para publicar o capítulo 2 nesse cahier Bachelard, e, claro, que eu vou mandar para uma pessoa passar para o francês, porque eu não saberia escrever o francês, que dá mais um texto difícil, como foi o texto mesmo em português, feito isso em francês, e a coisa foi, então, por meio dela, encaminhada lá para a França, já com essa pré-seleção dela aqui, para confirmar numa seleção final, digamos assim, a sua aprovação e a publicação nesse dossiê Bachelard do Brasil. O que aconteceu? Estava um pouco grande, eu tive que fazer um enxugamento aqui. Fiz um ligeiro enxugamento e deu, segundo lá a diagramação daqueles cadernos, deu 23 páginas. Deu 23 páginas. E assim, em francês, na verdade, foi traduzido em francês já com essa redução, ficaria 23 páginas e só publicavam textos com 14 páginas. Então, a notícia que eu recebi, em primeiro lugar, que por excesso de texto, né, eu ficaria de fora da publicação. Mas o coordenador da publicação, o organizador mesmo da publicação lá, que é um dos diretores lá dessa sociedade, os Amigos de Bachelard, ele resolveu fazer uns cortes para que o texto coubesse dentro
daquelas exigências editoriais de lá. E no que ele reduziu para 19 páginas. Reduziu para 19 páginas, estava passando em 5 páginas do limite lá da publicação. Aí o que houve? Fizeram uma reunião lá do Conselho Editorial, parece que leram os artigos todos e resolveram abrir uma exceção. Olha que isso não é coisa fácil, não. Resolveram abrir uma exceção porque havia ali uma contribuição importante, não sei o que e tal, ainda mais trabalhando uma coisa que Bachelard não trabalhava, que era a respeito dos componentes culturais dos obstáculos epistemológicos. Então, abriram essa exceção. Então, acho que o artigo foi aprovado. O artigo foi aprovado, quer dizer, na verdade, o capítulo 2 do livro foi aprovado no principal centro, né, de estudos a respeito da obra de Bachelard, de estudos e divulgação da obra de Bachelard. Então, por isso, eu tenho uma certa confiança, porque é uma contribuição, é um a mais dentro do... É um a mais dentro do que... É uma coisa que se liga, que vai acrescenta ao pensamento de Bachelard. E isso é uma coisa que é de reconhecer, não acrescentava. Então, assim confiante, eu vou apresentar para você. E, no caso dessa aula gravada aqui, não sei, não exceder aí os pesos, né, dos computadores, eu consegui passar também para Graziele. Não sei, que ela hoje não pôde vir. Mas vamos ao seguinte. Qual o problema que eu encontrei nisso? Por que eu fiz, afinal de contas, esse desenvolvimento a partir do pensamento do Bachelard, acrescentando ao pensamento dele? É que eu julguei antecipadamente que uma coisa de caráter sociológico seria encontrado dos obstáculos epistemológicos, seria encontrado por mim mais cedo ou mais tarde nas leituras que eu fazia de Bachelard. E não encontrei. Mas você há de me perguntar, por quê? Por que isso? É porque o título do meu projeto, Economia e Obstáculo Político Epistemológico, que depois foi reduzido para Economia, Obstáculo Epistemológico, falava numa ciência, né? Depois a gente discute essa coisa de economia ser ciência ou não, isso é outra conversa. Mas como é que uma ciência podia ser um obstáculo epistemológico? Essa que seria a questão. Então, eu procurei isso dentro do Bachelard e não achei. E já estava lá em pleno doutorado para encaminhar, já fazendo qualifying tudo, já para encaminhar a tese, tendo que encontrar uma solução para o próprio título da tese. Porque, em rigor, você não encontraria nem física, obstáculo epistemológico, química, obstáculo epistemológico, biologia, você não encontraria isso dentro do Bachelard. Mas isso não era uma coisa absolutamente impossível de desenvolver a partir do pensamento dele, um pensamento aberto, uma teoria aberta. E aí me ocorreu de juntar ali a essa noção de obstáculo epistemológico uma coisa que eu trazia há muito tempo do Durkheim. Uma das coisas que eu trazia do Durkheim e que eu sentia não era coisa lá muito agradável. Eu sentia que não gostavam de lidar com isso. O próprio Durkheim, não sei a experiência que você tem em ciências sociais, ele não é um autor visto com muita satisfação. Durkheim é até, às vezes, desprezado. Como quem diz assim, é um autor de início, vou embora.
erradamente chamam Durkheim de positivista, que é o que mostra desconhecer tanto Durkheim quanto o positivismo. E você vai me perguntar por que esse desconforto, né, que existe com o Durkheim. É porque Durkheim diz que nós aqui, e considerando com isso a nossa consciência coletiva, que a consciência coletiva é vivida por nós não somos inteiramente nossos. Nós somos seres sociais desenvolvidos não a partir do nosso genoma, não a partir das nossas qualidades naturais, mas dos valores da sociedade. Mas mais do que isso, esses valores da sociedade não são postos para nós nos orientarmos nas nossas ações e relações a ele. Não. Esses valores da sociedade são postos em nós como traços de personalidade. Eles têm de ser praticados por nós. E só serão praticados por nós se eles fizerem parte de nós. Essa coisa de fato social ser maneira de agir, e maneira de agir ser definida por Durkheim como maneira de pensar e sentir, é dizer para nós que nós pensamos socialmente e sentimos socialmente. O que parece, uma primeira leitura assim, de um absurdo danado e uma tentativa de alguém nos acusar de nós não sermos nós. Ou completamente nós, de que realmente não somos. É uma das coisas mais rejeitadas que existem em Durkheim exatamente por isso. Porque quebra muito a ideia de que nós possamos ser seres predestinados, que já nascemos predestinados em corpo e alma e tal, e esse social é uma orientação para nós, como pode ser, sei lá, o tempo, né? O tempo nublado, o tempo chuvoso, ensolarado. Não. A questão é muito séria ali no Durkheim. Quando fala em nós somos seres sociais, e aí é um rompimento sério com a ideia de animal político que vem lá de Aristóteles. Não somos animais políticos, muito menos esse homo econômicos que o Adam Smith fala. Não somos nada disso. Na realidade, os nossos laços integrativos não são os laços naturais, nós viveríamos somente em hordas. Os nossos laços integrativos são valores derivados da vida coletiva. Valores derivados da vida coletiva que têm que ser vividos por nós, notem bem, mas vividos por nós, não vamos consultar, porque nós temos que fazer isso o tempo inteiro como personalidades sociais formadas, ou como portadores de traços de personalidades sociais. É aí que vem uma coisa chocante, que está dito por Durkheim logo na cara ali, naquele desprezado, naquele belíssimo capítulo, mas extremamente desprezado, que é o primeiro das regras do método sociológico. Vítimas de uma ilusão, muitas vezes, acho que caiu tá me ouvindo aí? Vítimas de uma ilusão, muitas vezes julgamos ser produto da nossa própria elaboração aquilo que nos é imposto de fora. Não é uma sentença qualquer isso. Não é uma sentença qualquer. Nós julgamos até que muitos dos nossos prazeres e sentimentos são sentimentos que brotaram em nós, nasceram em nós. E aí o Durkheim vem com coisas como, por exemplo, o sentimento de patriotismo. Por que alguém é patriota lá no México, outro é patriota em Portugal, outro é patriota na Itália? Isso é questão de genoma? Não. É questão de educação, é questão de formação do ser social. E esse ser social, como dizer, não é uma coisa para ser consultada, é uma coisa para ser vivida. É uma maneira de agir. É uma maneira de agir. Ora, aí nós entramos
em relação ao conhecimento. O que aconteceu na história do conhecimento? O conhecimento foi posto de um lado e a nossa personalidade do outro. Então, nós vamos aprender, digamos assim, vamos ser treinados para ser advogados, treinados para sermos médicos, treinados para sermos bancários, treinados para sermos motoristas, e acreditamos que isso não tem nada a ver com a nossa personalidade. Que essa coisa que é de caráter social, né, é apenas uma coisa para a qual fomos treinados, que praticamos ali, que nos desfazemos disso a hora que bem entendemos. E a coisa não é assim. Se nós, aí é que está, todo conhecimento vem para se apossar de nós. Seja um conhecimento, seja uma coisa feita para nós, digamos assim, sermos treinados e aplicar, ou seja, um conhecimento até para a nossa reflexão. Não é algo, e aí nós vamos passar a descobrir, não é algo que vem para ser destacado no nosso bolso, como quem decora uma tabuada. A tabuada não é uma coisa que nós vamos decorar, ela é uma coisa que vai nos orientar no mundo, não a tabuada, mas nós. Nota bem que nós não precisamos nem fazer as contas, às vezes, não nem fazemos. Pegamos uma calculadora, mas não importa o volume de números que nós encontramos numa operação, numa das 4 operações, não importa qual, aquele volume de coisas que está ali é muitas vezes assim impossível de ser trabalhada assim como na hora, mentalmente, por nós, e por isso vai para uma calculadora. Aquilo ali, embora indo para a calculadora, aquilo está mostrando que nós nos orientamos por aquilo, que aquilo é traço de personalidade em nós. Que nós vamos, o resultado que der ali, nós vamos tomar como um resultado do que está depositado em nós, vamos dizer assim, como raciocínio. Então, nós vamos adquirindo isso e muitas outras lógicas na nossa vida. Muitas lógicas vão adquirindo na nossa vida. E não vamos nos dando conta de que esses conhecimentos tomam conta de nós, vão se apropriando das nossas qualidades pessoais, e nós, com as nossas qualidades sociais, com as nossas potências em geral, nós vamos agindo de acordo com as coisas que nós aprendemos. O que acontece? Nós somos dominados pelos conhecimentos. E a questão para nós, eu vou antecipar, não está aí no capítulo isso, mas é uma coisa que nós devemos considerar, é que nós devemos compreender isso e passarmos a ter uma relação com esses conhecimentos de maneira que eles não nos dominem, e nós é que tenhamos que dominá-los. Nós é que temos que dominar os nossos conhecimentos e não eles a nós. Porque o que acontece? Está dito logo de cara para o bacharel, alguma coisa vem diante de mim, eu já estou organizado, eu já vou ali, naquele primeiro impulso. Porque ele não está considerando ali que aquilo ali vem, que aquele conhecimento é um conhecimento histórico, que aquilo ali tem alguma coisa a ver com que aquela construção lógica tem relações políticas, e assim, ou tem ambições políticas. É aí que a coisa começa a ficar, digamos assim, um tanto ou quanto clara de que nós somos portadores de valores por meio do conhecimento e valores por meio das lógicas dos diversos conhecimentos que não nasceram em nós. Que não nasceram em nós, são adquiridos por educação. São coisas dos seres sociais que nós somos. Uma coisa muito simples, né? Quando a gente tem um currículo, aquele currículo, na verdade, ele vai jogar para dentro de nós uma personalidade. O que nós devemos fazer com aquilo? Aí é que está o problema. Aquele currículo vem para dentro de nós. Pumba! Nós começamos a praticar, a agir de acordo com o que nós aprendemos ali. Ele está nos dominando. E no que ele domina o nosso instinto de conservação. Está dominando o nosso instinto de conservação.
E aí, o que acontece? Dominou o nosso instinto de conservação, ele não se põe como coisa assim, disponível para transformações, disponível para mudanças. Nessa hora, eu vou começar a compreender, ou posso começar a compreender, que eu só vou mudar a minha maneira de pensar. Se a ciência progredir, por exemplo, progredir no sentido de Bachelard, por rupturas, tá? por rupturas, eu só vou acompanhar essa ruptura se eu fizer uma catarse disso que está preso em mim, desse ser que está preso em mim. Mas a coisa não para por aí. Quando Bachelard fala no mundo do conhecimento, ele diz que todo conhecimento é feito contra alguma coisa, e especialmente contra um conhecimento anterior. Então, não é um conhecimento que venha a ser uma descoberta, e aí eu vou, que ótimo, agora, dominando isso, vou aplicar isso. Não. É alguma coisa que foi pensada, trabalhada, negando um conhecimento anterior, negando a experiência, negando o próprio cérebro, por aí. E é nessa hora que vai descobrir que aquela negação que eu estou fazendo, pode ser de uma época, da minha época contra outra época, ou pode ser uma negação daquilo que está construído em mim também. O que já não será uma coisa fácil. Eu fazer, digamos, uma socioanálise do meu conhecimento, ou sociopsicanálise do meu conhecimento, melhor falar assim, para fazer a catarse dele, decompor esse conhecimento, tirá-lo da minha personalidade e não deixo de conhecer. Só que tem uma coisa, ele agora não me domina mais. Eu não vou mais agir por ele. Eu não vou mais agir por ele. Ele agora está aqui, eu sei o que ele é, conheço esse, mas ele não vai mais me dominar. E agora eu vou assimilar outro. Vou começar a construir outro. E, não tem dúvida, esse outro que eu construí, eu também tenho que ter muito firme. Por que a presença aí, por que Bachelard dá tanta importância à palavra dialética no fato? Por que a palavra dialética? Porque a palavra dialética já supõe, né, pelo próprio espírito dela, que essa sua construção tenha de ser interminável e que ela não seja definitiva, que ela seja sempre algo para ser transformado. Se não for assim, você corre o risco de sair de um conhecimento dogmático para outro. Aí é que está. Saiu do conhecimento dogmático para outro, o que você vai fazer? Vai fazer do outro também um obstáculo, não vai fazer o que vai ser aquilo, um conhecimento dinâmico, um conhecimento que está sempre se discutindo, digamos assim, sempre se investigando, sempre se examinando. O que, aparentemente, para muitos seria criar uma condição de intranquilidade intelectual. Para Bachelard, não. Seria exatamente você ter liberdade intelectual. O direito de mudar, de viajar, vamos dizer assim, como se costuma falar. Bom, então, nesse processo, o que acontece? Quando nós pegamos apenas a parte psicológica, do obstáculo epistemológico, nós vemos que Bachelard fala, inspirado no Jung, numa coisa que ele chama de inconsciente do espírito científico. O inconsciente do espírito científico, na verdade, é uma condição psicológica que faz você agir de acordo com, digamos assim, as ligações psicológicas que você tem com os seus conhecimentos. Então, cada época, né, daquelas que nós vimos na aula passada, tem o seu espírito. E
aquele espírito é um espírito inconsciente. Quando você chega, por exemplo, na época da ciência moderna, que tem tudo que ser demonstrado, num tipo de conhecimento que não seria dialetizável, você está vivendo um espírito científico. É um momento terrível, porque você é alguém que, não querendo dialetizar o que conhece, achando que tudo está demonstrado, que já a verdade científica, essas coisas todas, você descobriu o princípio das coisas, né, na lei da atração universal, você começa a não querer discutir, porque não está posto. Você começa a trabalhar com conhecimentos como coisas postas e estabelecidas, sem se dar conta de que quem está se pondo e estabelecendo é você mesmo. Com o seu espírito. É o seu espírito, sua maneira de proceder, sua maneira intelectual de proceder. E você vai com esse espírito, esse inconsciente, né? Que é o inconsciente que a gente chama, o inconsciente desse espírito científico, para tudo aquilo que se apresentar, para ser conhecido por você. Muito bem. Quando você fala na possibilidade de componente sociológico do obstáculo epistemológico, você pode encontrar um outro tipo de inconsciente, que não é o inconsciente psicológico propriamente dito, mas é um inconsciente que eu chamei, não do espírito científico, mas de inconsciente científico. O que seria esse inconsciente científico? Quando você olha na história do conhecimento, isso, com a sugestão mesmo de Bachelard, que o conhecimento se faz contra um anterior, você, digamos assim, num determinado momento, você aprendeu na escola e reproduziu aquilo em provas e e construiu uma maneira de pensar em você de acordo com um determinado conhecimento que, num momento histórico, foi produzido contra outro. Você passa a agir com a lógica daquele conhecimento, mesmo que você depois nem se lembre mais dele. Aquela lógica passa a existir em você. Mas não é só isso. Essa lógica foi feita com determinada intenção, para negar alguma coisa ou para afirmar outra, para exaltar outra, não importa. Há uma lógica ali que não é uma lógica qualquer, ela foi construída com um objetivo. Aí você vai na escola, aprende aquela lógica, sem saber que aquela lógica tinha objetivos claros. Ela não é uma lógica qualquer, como nenhuma lógica é uma lógica qualquer. Isso é uma das coisas que aliás, a nossa sociedade ela faz uma coisa que ela despersonaliza as lógicas. A lógica seria uma coisa, a razão seria independente das personalidades e tudo. Não são lógicas quaisquer. Toda lógica tem valores próprios dela. Ela não foi construída isenta de valores. Ela não é pura e simplesmente. Ela não vai, digamos assim, livre. Eu botei a tabuada na minha cabeça, a tabuada não tem. Na tabuada, e aí que está, eu vou fazer essa pergunta agora para você, Tiago. Fazer uma pergunta para você, é o seguinte: na tabuada, mesmo que alguém não tenha dito nada para você a respeito disso, não estão botando na sua cabeça que é uma ordem perfeita? Que você tem que ir lá, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 7, 21, por aí vai. Não bota, você não adquire aquilo como uma lógica perfeita. Que toda hora que você falar, que alguém vai que mostra para você dados estatísticos e tal, não sei o que, você não fica debaixo do impacto de que alguém botou uma coisa insofismável e indiscutível para você. O Lacerda, aquele político Lacerda, que era terrível, uma vez confessou que, em certas discussões,
mesmo falsos, ele botava dados estatísticos que calava a boca dos outros. Aí você porque é aquela coisa, o dado estatístico, poxa, ele se diz assim, eu sou a representação correta e inquestionável dos fatos. Então, você toma aquele impacto, você está discutindo com alguém, aquele jogou aqueles dados estatísticos, você toma aquele impacto. Epa! Caramba, como é que está isso aí? Não, aí vai aquele papo, contra fatos não há argumento e tal. Você recolhe. Mas por que você recolhe? Porque você é portador da lógica que está lá, ou melhor, aquilo foi ensinado para você na escola. Mesmo que você não conheça as fórmulas estatísticas, você está dentro de uma cultura, da cultura em que aquelas fórmulas estatísticas apareceram. Você está dentro de uma cultura que acredita que todas aquelas relações lógicas existentes ali, que foram levar da aritmética à estatística, né? As fórmulas estatísticas, foi levar, que aquilo tudo ali é parte de uma ordem, e de uma ordem perfeita, de uma ordem insofismável e indiscutível. Porque aquilo é apresentado para nós como uma ordem insofismável e indiscutível. Tanto que o mundo não quer nem saber, não quer saber que o Teorema de Gödel, em 1931, falou contra, ele disse também, olha, não tem conhecimento, não tem sistema perfeito. Nem esse sistema dos algarismos, né? Isso não tem a progressão aritmética é de 1 em 1, mas ele faz um teorema com números primos e mostra, no fundo, que não há uma ordem interna, um princípio de ordem, e que aquilo não é totalmente autoexplicável, em outras palavras, não é uma ordem perfeita. Mas passa para nós como se fosse uma ordem perfeita. Inconscientemente, ao ouvir ou argumentar usando dados estatísticos, usando matemática, nós estamos praticando essa coisa essa inconscientemente um caráter que seria insofismável e indiscutível da lógica matemática, ou rigorosamente de todas as lógicas. Basta chegar numa... Eu fiz doutorado em economia e me impressionava muito lá a obsessão dos economistas com lógica. Mas isso é lógico, tem lógica. Eles queriam que a coisa tivesse lógica. Eu pensando comigo aqui, eles não perceberam que até dentro disso aqui tem muitas lógicas. Não há uma única lógica, são muitas lógicas. E essas lógicas não são gratuitas. Essas lógicas foram todas construídas por razões políticas e outras razões, foram construídas por isso. E foram construídas contra outras. Então, o que acontece? Nós estamos ainda por cima numa cultura que jogou a lógica como coisa, ou a razão, né, como coisa fora do nosso psiquismo, fora da nossa realidade material, fora do nosso corpo e da nossa alma. A lógica está lá, a razão está lá, está fora disso. E, no entanto, que é o que está dentro desse capítulo, nós podemos olhar, não existe essa separação. Isso é uma questão cultural. A lógica é apresentada para nós com a força que tem, porque ela não estaria comprometida com as nossas condições pessoais, nem, digamos assim, de caráter psicológico, nem muito menos de caráter sociológico. E é nessa hora que nós olhamos que lógicas políticas existem aí. Existem, por exemplo, das instituições civis, existem as lógicas, por exemplo, a lógica do que foi do século passado, as lógicas dentro da Constituição, que mostram, às vezes, a possibilidade de contradição ali entre artigos. Então, essas coisas todas, elas vão nos levando, primeiro, a trazer toda a construção lógica para nós como algo que, em saída, não é neutro, que tem suas, vamos dizer assim, pode ser redundante, que tem suas razões de existir.
que tem suas razões de existir. Aí o cara chega lá, na escola, ensina, a garotada toda ensina, e nós, adultos aqui, que fomos ensinados naquilo, continuamos com aquela lógica na cabeça, porque foi aquela lógica que nós tivemos que reproduzir, voltar ali na prova e tal. E nós, com essa lógica na cabeça, corremos para o que aparece diante de nós, para falar diante de nós com o que está dentro da nossa cabeça, com essa nossa lógica. Vou dar o exemplo principal que tenho na tese disso tudo aí. Em 1656, um inglês chamado James Harrington, ele escreveu um livro chamado The Commonwealth of Oceania, ou Oceania só. Ele tem uma noção ali de equilíbrio político. Uma noção de equilíbrio político que depois você vai encontrar essa noção de equilíbrio traduzida, aspas, né? No sistema de mundo do Newton. O que é a lógica do Harrington? O que o Harrington tinha na cabeça? O que o Harrington falava nisso? O Harrington queria... Ele pensava em termos de Maquiavel ou pensava em termos de república ou principado. Ou, mais ou menos, na verdade, uma organização republicana ou reis. E ele está pensando na Commonwealth, que é como os ingleses pensavam a si próprios. E ele, no fundo, está pensando, olha só, no fundo está pensando numa sociedade sem reis. No fundo, se eu pegar... E ele, então, começa a mostrar que o importante para você ter uma sociedade assim sem reis é ter uma sociedade que não seja um império, que ela seja uma sociedade república. Mas o que caracterizaria uma república para ser diferente do império? A república seria caracterizada pelo equilíbrio político. Por que o império não teria equilíbrio político? O império não teria equilíbrio político porque a propriedade, a base do comando político, a base do poder político, seria a propriedade territorial. E no império, alguém teria mais de 50% da propriedade territorial geral. Então, nesse caso, caracterizaria o império. Estou lá no império, que é onde alguém tem mais de 50%. Então, ele é preponderante sobre os demais. O império é algo que tem preponderância. A questão é ir para uma república e, na república, não encontrar preponderância de ninguém sobre ninguém. Mas a pergunta que se faz naquela sociedade que ele queria, daquela Commonwealth que ele queria, de 5.000 proprietários, é o seguinte: vai distribuir terras iguaizinhas para todo mundo? Impossível. Vai distribuir terras igualmente férteis para todo mundo? Impossível. E, naquela época, se tinha consciência disso. Impossível você distribuir por 5.000 homens terras do mesmo tamanho e da mesma fertilidade. Mas aí é que é a noção de equilíbrio político dele. Essa divisão deve ser feita de modo a que ninguém prepondere. Pode haver terras mais férteis aqui na mão de um do que outro, terras mais extensas na mão de um do que na mão de outro, mas ninguém pode preponderar. O equilíbrio político é exatamente isso. É um concerto, um grande arranjo, né, que se faz entre muitos proprietários, no caso aí do modelo dele, 5.000, em que não haja preponderância de ninguém sobre ninguém. E a preponderância seria estar acima de 50%. Ou seja, mesmo que um tivesse mais terra que o outro, fosse mais rico que o outro, tivesse mais dinheiro que o outro, ele também fala em dinheiro no oceano, o que caracterizaria o equilíbrio político era a não preponderância de ninguém naquilo. Quando você pega Newton, olha só que coisa, quando você pega Newton, o que Newton faz? Newton está dentro daquelas mesmas motivações políticas que os homens da Commonwealth estavam. E aí Newton está à beira, né, do que vai acontecer logo, à beira daquilo que é a Revolução Política. Então, para Newton, o universo, o sistema do mundo, o universo newtoniano, ele se apresenta, por exemplo, com estrelas de diferentes grandezas. Olha só que sensacional. O universo newtoniano tem estrelas de diferentes grandezas, da primeira à sexta grandeza. O Sol seria, se não me engano, de quinta grandeza. Mas, apesar... E todas essas estrelas, né, que existem no universo, elas seriam centros de sistemas. Seriam planetas girando em volta. Assim seria o universo newtoniano como um todo. Mas com um detalhe.
embora cada estrela dessas seja centro do seu sistema, nenhuma delas é centro do universo. Nenhuma delas é centro do universo. Deus fez assim, tem aquele princípio de atração universal dos corpos, Deus se retira e aquele universo fica lá, tá? Mesmo infinito, com aquele golpe do infinito que ele dá, aquele universo está lá, mas, nota bem, nesse universo de estrelas desiguais, nenhuma delas é o centro. Nenhuma delas é o centro. Não há preponderância de uma estrela sobre outra. Ou de uma sobre as outras, assim como quiser pensar. Ora, é isso que vai parar no universo newtoniano. Um modelo, rigorosamente, o que significa aquilo? É um modelo de Commonwealth que estaria no universo para os ingleses poderem fazer a sua Commonwealth sem precisar de reis, sem precisar de um centro político que seria o rei. É assim o Newton. E como é que isso vai aparecer depois? Nas instituições civis ali de cara? Não. Isso vai aparecer depois num homem que estuda Newton, estuda astronomia newtoniana e escreve um trabalho sobre astronomia newtoniana. E logo depois de escrever esse trabalho sobre astronomia newtoniana, esse homem vai fazer a ideia, vai montar o quê? O sistema de mercado. Vai teorizar o sistema de mercado. Esse sistema de mercado correspondendo também à divisão do trabalho entre as diversas nações do mundo, porque não é uma proposta apenas para o mundo britânico, é uma proposta para o mundo inteiro, em que, nesse mundo inteiro, você teria, né, diferentes países, diferentes grandezas de países, todos com as suas divisões do trabalho, todos com seus mercados potencializados, com a sua produtividade potencializada de acordo com a sua expansão, com a sua divisão interna. E aí você vai encontrar exatamente o universo newtoniano no sistema de mercado de Adam Smith. Você vai encontrar, na verdade, o James Harrington no Adam Smith. Mas não é só isso. Você vai levar isso para as escolas. Você vai ensinar Newton. Você vai ensinar Newton e outras coisas. Você vai botar as pessoas com aquela lógica na cabeça. Aí, um belo dia, alguém fala no sistema de mercado, aquilo não corresponde à lógica que você tem na cabeça. Aquilo é compatível com a lógica que você tem na cabeça. Você aceita aquilo. Você não está entendendo que você, na verdade, é portador de uma coisa, de um valor político, de uma lógica de intenções políticas, que você nem desconfia de onde ela teria saído. Você age, entre outras coisas, apoiando essa história de sistema de mercado, como portador mesmo de um inconsciente científico. Não com o conhecimento do espírito científico, mas do conhecimento científico. Claro que não está despregado dos componentes psicológicos do obstáculo. Mas esse conhecimento... E ele tem lógica. Ele tem uma lógica. Você trabalha aquela lógica, e é aquela lógica que, dentro desse mundo todo, está mostrando a você que aquilo é correto. Que até porque aquilo, desde que o Harrington pensou, e depois até o Adam Smith, não seria a realidade do mundo, mas uma realidade que poderia existir no mundo. Aí você começa a ver um monte de gente aí dizendo que o importante é construir o mercado, e você começa a ver nessas pessoas que elas são portadoras de uma lógica que tem valores, e é essa lógica que estou chamando de inconsciente científico. Ou melhor, os valores dessa lógica que eu estou chamando de inconsciente científico. É um inconsciente que vai acompanhar várias lógicas que são construídas para as diversas ciências. E aí toma-se um susto, não é?
Toma-se um susto. Afinal de contas, caramba, como me dei conta disso? Não tem como. Como é que essa coisa vai acontecer assim? É porque nós temos, no caso da economia, nós temos um tremendo fenômeno cultural. A economia não é uma coisa de graça, não. Você pode explicar em 2, 3 minutos como é que a economia não existe, que o dinheiro é político, que o sistema é monetário, que lá. Você pode explicar que os colapsos de circulação de direito, aqui chamam de crises econômicas, na verdade, só mostram, na verdade, que a economia não existe de fato, que basta você botar dinheiro, a coisa volta a funcionar ali. Tem que ter técnica para isso, é claro. Mas você começa a ver que não há mercado para se recompor, não há nada disso. Mas, mesmo assim, tem os defensores do livre mercado, uma coisa que está para ser feita, que tem que ser feita, que é assim que é o certo, sem governo. Então, são portadoras, na verdade, de um inconsciente científico, ou seja, de valores políticos desse inconsciente. E quando você vai lá, no individualismo inglês, você vê que isso nasceu no individualismo inglês, você vê que isso vai se espalhar como fenômeno cultural pelo mundo inteiro. Uma lógica do individualismo inglês que vai ficar na cabeça, por exemplo, dos nossos economistas aqui, os norte-americanos, mas isso é uma sociedade de raiz individualista, não será bem o caso nosso, mas está na cabeça deles isso. E aí você toma esse susto imenso de descobrir que as pessoas são portadoras de lógica que têm relação, que essas lógicas são carne e osso para eles, né? Corpo e alma na vida deles, e que essa lógica que eles têm tem valores políticos. O cara que acredita nesse negócio de mercado, ele está acreditando numa lógica e está se orientando por uma lógica sem a menor noção de que isso vem de um argumento político. O inconsciente científico está aí. Exatamente esse tipo de coisa, essa coisa. É claro que complica muito mais. Não temos como... É estranhíssimo, né? Como é que nós vamos nos livrar desses muitos inconscientes que ocorrem dentro de nós. Porque, é claro, nós não trabalhamos com uma única lógica, com várias lógicas, sem descobrir por que essas lógicas foram construídas. Daí a importância de nós começarmos a pensar nesses procedimentos de acordo com essas lógicas, no afastamento dessas coisas para não deixá-las nos dominarem. No afastamento dessas lógicas para nós dominá-las. Pois não. Então, como a gente reconhece isso? A gente tem que partir do pressuposto de que tudo que a gente sabe, há a possibilidade de que seja uma lógica inconsciente. Que tenha valores, tem uma lógica que tenha valores nela, foi construída para determinados valores. Vamos partir do seguinte: nenhuma lógica, a minha ideia é exatamente essa, nenhuma lógica é inocente. É uma lógica inocente. Então, toda lógica, mas ela se passa para nós como lógica pura. Ela é portadora dos valores para os quais ela foi construída. Mas ela é passada por nós como lógica. Se nós praticamos essa lógica, nós praticamos os valores para os quais ela foi construída. Ou, se contrariamos essa lógica, também estaremos contrariando os valores para os quais essa lógica foi construída. É por aí a coisa. Claro, quando o Tiago, a gente, quando começa a olhar isso aí, endói um pouco. Endói. Porque é aquela coisa que eu falo. O Durkheim é desagradável. O Durkheim é desagradável. Porque o Durkheim está botando na nossa cabeça, por exemplo, que você tem personalidade de um profissional que formaram em você. Você tem aquela personalidade. E aquela personalidade é acompanhada de várias lógicas.
que foram construídas para muitos exercícios, para coisas profissionais ali. Então, sem sentir, você muitas vezes está aplicando. Você quer ver o mundo, você pensa o mundo com as coisas que você tem construídas na cabeça. Mas o que acontece? Você deve tirar essas coisas da sua orientação. Porque isso que Bachelard tem uma frase muito importante, que ele diz assim, da experiência eu quero algo que me transforme. Ou seja, eu quero da experiência algo e que a qual as minhas lógicas não dão resposta. As lógicas que eu conheço não dão resposta. Você lembra, deve ter visto aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Porque está chegando, está descobrindo, né, uma nova vida, né, uma nova vida. Mas porque é muito bem feito ali uma coisa. Que vida é essa? Um monolito, está impenetrável. Né? Por isso é que aquela coisa, no final, está nascendo um novo homem ali, para aquela nova realidade. O homem antigo, tem naquele filme, tem umas cenas, são extremamente significativas, em que ele está lá na nave espacial, aí o dia do aniversário dele. Aí a família vai lá, comer aquela coisa toda lá, isso aqui, e ele na maior indiferença para aquilo. Porque ele já está em contato com uma coisa que o transforma. Essa coisa que o transforma. Essa coisa que o transforma, aí é muito bem visto, ela é monolítica, ela é impenetrável, mas transforma. É a partir dali que vai sair a transformação. É espetacular isso, e até diria para você, há uma compatibilidade muito grande com o que o Bachelard pensa. Não vou dizer que se o autor conhecesse Bachelard, coisa assim, Stanley Kubrick, né? O nome dele, o Kubrick, não sei lá como vai falar. Kubrick. É Kubrick, eu não sei se é Kubrick ou Kubrick, eu não sei, isso aí é que a minha dúvida aqui. Ou então Stanley, sei, mas o Kubrick aqui tanto faz. Agora, essas tentativas de fraude aqui é que é fogo. É tentativa de golpe toda hora. Mas, enfim, essa leitura feita por ele, me chama Bachelard. Ele me chama Bachelard, aí você vai dizer assim, você já está com o Bachelard na cabeça, está partindo. Espera aí, não é bem assim. Não é bem assim. É que eu estou vendo ali, eu estou fazendo uma comparação, não estou dominado por aquilo. É aquele tipo da coisa. O que acontece? Isso é nosso. Isso é nosso. Você não vai ver só esse Bachelard, vai ver todo mundo. Apareceu alguma coisa diante de nós queremos representar mentalmente. O conhecimento começa por aí. A coisa aparece, você quer fazer uma representação mental daquilo. Então, o que acontece? Sem sombra de dúvida, o cineasta ali está representando, ele está fazendo uma representação, certo? De uma nova vida que apareceu e tal, e todo o mistério que cerca aquilo, representado ali com um monolito e o nascimento do novo homem. Está havendo uma ruptura, de fato, dentro daquilo ali. É claro que você, num momento desse, você pode fazer uma comparação com o Bachelard. Mas o melhor de tudo é você dar ao filme o melhor possível, o melhor possível, no caso, você dá ao filme, sabe, as melhores novidades que você puder dar para ele. Fazer daquilo ali uma criação específica, trabalhar em cima daquilo, porque você vai representar. Essa coisa do saber tem que ser representado. É o que o pessoal, por exemplo, confunde muito com o negócio de Marx. O problema de Marx de ideologia é que a superestrutura ideológica para Marx diz respeito a como nós representamos a realidade. Essa é a representação, e no caso de Marx especificamente, as representações que têm significado social. As representações que estão em síntese com as demais realidades da sociedade, não aquelas representações de realidade que possam ser devaneios seus e nada a ver com sem significado social algum, porque, afinal de contas, não se fecha a questão em todas as representações serem, de fato, representações ideológicas. Bom, então, me permite dar uma lida aqui no livro
no segundo capítulo, um trecho dele. É um capítulo muito denso mesmo. Eu até diria para você, meu sonho é um dia conseguir uma turma para eu fazer a leitura em sala e falar das partes dele. Ele também, outra coisa também importante, ele, felizmente, ele não fecha o assunto, claro, não tem aqui nenhuma pretensão de fechar o assunto. Mas a contribuição está aqui. E o que acontece? Nós temos agora um problema, que é o de superar o obstáculo epistemológico. E nós já vimos que isso não é uma coisa fácil. Porque, afinal de contas, Bachelard estava falando lá, psicanálise do conhecimento objetivo, fazer catarse e tal, essa coisa toda. Mas aquilo também não se esgota ali. E eu peguei um texto muito pequenininho, mas muito rico, chamado Aula, do Roland Barthes. Conhece esse texto? É um texto pequeno, muito expressivo. Na verdade, um objeto ali é uma coisa relativa à língua, né? A língua é uma parte tá a língua. Língua que está em jogo ali. E ele chega até uma hora de dizer que a língua é fascista, porque o fascismo não é impedir de dizer, o fascismo é obrigar a dizer. E se você está dentro de uma linguagem tal, sem abrir essa linguagem, e tiver que falar tudo dentro daquela linguagem, está na cara. Está na cara que você está sendo obrigado a falar dentro dela. E é sensacional você ver. Se você tem que trabalhar ciência política só falando de democracia, isso, não dizer do Roland Barthes, é um fascismo. Porque você é obrigado a ter uma finalidade dentro daquilo, bem definida. Mas tem coisas ali. É muito bonito aquele texto. Muito pequeno, mas riquíssimo. Ele também fala lá de polos de conhecimento que estão se esticando, que vão estourar por dilaceramento. Eu usei aquele texto da aula aqui nesse capítulo 2 e também num capítulo que tem lá adiante sobre capítulo 12, sobre equilíbrio, né? O pensamento, o ideal de equilíbrio da economia, né? Mas olha só, eu quero ler esses três finais. Você conseguiu baixar, né? Conseguiu baixar. Depois você faz uma releitura, por favor, desses 4 parágrafos que não são pequenos, mas que valem ser lidos aqui. Enfim, estamos dizendo com frequência do conhecimento científico que é personalidade ou traço de personalidade. Ou seja, os nossos conhecimentos, eu venho aqui no texto defendendo isso, eles são traços de personalidade em nós. Não são coisas que nós temos no bolso. São traços de personalidade em nós. E que é argumento. Ou seja, eu estou ligando isso aqui ao primeiro capítulo, que esses conhecimentos não são razão pura, razão neutra. Eles são argumentativos. Desses 2 juízos, o primeiro, o de que conhecimento é personalidade ou traço de personalidade, parece-nos aceitável tê-lo em relação a qualquer realidade cultural. Todo conhecimento seria componente de maneira de agir, condição única de sua existência e condição única de existência em toda a cultura. O que eu estou falando isso? Não adianta botar o conhecimento nas bibliotecas ou nas bibliotecas. O conhecimento tem que ser praticado. Ele só é parte mesmo de uma cultura quando ele é praticado. Ou seja, quando ele é traço de personalidade em alguém, aí que ele é traço de personalidade de alguém. Ou mesmo que alguém, não o tendo como traço de personalidade, faça referência a eles e apresente
para a discussão, por exemplo. Por isso, nós consideramos que ninguém aprende ou desaprende sem alterar traços de personalidade. Esse é o ponto-chave dessa noção de inconsciente científico. Ninguém aprende ou desaprende sem alterar traços de personalidade. Sem alterar, portanto, o seu conjunto individual e, daí, a sua maneira de agir. Conhecimentos não seriam arquivos neutros que seriam exibidos por habilidades racionais ou por apelos à memória sempre que necessário. Dizer que conhecimento é personalidade ou traço de personalidade significa dizer que somos também o que sabemos. Porém, muitas vezes, somos ainda o que já esquecemos. Se, como disse Roland Barthes, o esquecimento é força de toda a vida viva, somos desafiados a acrescentar que os valores das personalidades formadas pelos conhecimentos esquecidos podem permanecer inconscientes. Assim, a questão vai mesmo para muito além da simples mudança de paradigmas. Nossas maiores dificuldades em aceitar novas ideias parecem estar no fato de que elas exigem o abandono de ideias antigas. Elas exigem o abandono de traços de personalidade, formas em que os valores das ideias podem existir, mesmo quando esquecidos. Não basta, portanto, esquecer. Ainda seguindo Roland Barthes, para nos transformar, é preciso outra experiência, aspas, a de desaprender, a de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Fecha aspas, eu vou repetir esse trecho sobre aspas de novo. Entre aspas de novo. A experiência a de desaprender, a de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. E esta desaprendizagem não seria necessária se, após o esquecimento, não persistissem em nossos hábitos e expectativas intelectuais, pelo menos os valores sociais do conhecimento, o seu inconsciente científico. Devemos, no entanto, não estender o segundo juízo, o relativo a conhecimento ser argumento, uma vez que podemos admitir uma produção de pensamento intransitivo nos primeiros filósofos e aceitamos os diferentes caracteres da atividade racional que Bachelard disse ser própria do novo espírito científico, o que permite hipóteses que não pretendemos pôr em questão agora. A questão que precisamos propor diz respeito a uma possível particularidade das ciências objetivistas, além de serem traços de personalidade, a de serem argumentos políticos. Como a física newtoniana é um argumento político. É um baita. Naquilo tudo tem um argumento político na organização lógica daquela coisa, e a lógica está lá no Harry. Nós pensamos que ciência seja para a cultura objetivista a sua típica forma de representação despolitizada de argumento político, embora isto seja contraditório em si e contrário aos seus próprios valores, mas somente demonstrando aquilo que seria uma espécie geral, espécie de caráter geral do inconsciente científico dessa cultura, com esclarecimento a respeito das origens dos seus valores e fundamentos políticos e religiosos, como já começamos a ver em Aristóteles, poderemos sustentar esse julgamento. E esta demonstração deve ampliar consideravelmente tanto essa noção quanto a de obstáculo epistemológico naquilo que diz respeito às ciências objetivistas e, em especial, à economia. Então, outras palavras aqui, o que estou propondo é que nós não basta esquecer
o que aprendemos na escola. Nós, inconscientemente, fomos treinados aqui. É uma coisa também curiosa, você pegar o racionalismo aplicado do Bachelard falando de memória, ele diz que mais fácil fica a memória quando você pode fazer encadeamento racional. E é uma coisa curiosa. Você quer lembrar de algo, você lembrou o encadeamento racional de algo, daquilo, ali você puxa mais e fica mais claro para você o que estava sendo esquecido. Mas o que acontece nesse caso? Isso está mostrando para nós que há muito procedimento inconsciente em nós. Procedimento inconsciente que que só vai aparecer quando nós formos apelar para a memória. Que aí vamos puxar aquele raciocínio todo, aquela forma de pensar toda para nos reviver aquilo. E aí vem a coisa na nossa cabeça, Jesus. Nós estamos ali com uma coisa que Bachelard fala em catarse intelectual, e a gente vai pegar o Roland Barthes aqui para desaprender. Que o desaprendizagem passa exatamente por isso, a nos libertarmos de procedimentos intelectuais que nós pensamos que são naturais em nós, e, no entanto, são apenas em procedimentos intelectuais que têm coisas que nós esquecemos. Fazem parte. As coisas que nós esquecemos podem estar fazendo parte da nossa vida. É um arrojo isso. Mas eu... Até em uma tentativa de inferência, eu sei que é arriscado fazer isso, mas eu acho que é o melhor momento, que o senhor pode me corrigir. Mas o processo de esquecimento, ele é tão... Não de esquecimento, mas o processo de desaprender, ele é tão importante quanto o processo de catarse, de fazer a decomposição, isso. A catarse. E aí é que está o problema nosso, como desaprender? É isso que faz a pergunta. Exato. A questão seria exatamente essa, desaprender, porque ela faz parte do problema. Eu acho que só podemos fazer isso quando podemos, digamos assim, como ser uma coisa inconsciente, quando podemos trazer isso à consciência e negar isso. Isso passa a ser uma das coisas negadas por nós. E se nós negarmos isso, a coisa, podemos até conhecê-la, afastá-la do nosso procedimento. Aquela proposta que eu falei antes para você. Que nós temos que ver o que está nos dominando e afastar o que está nos dominando. Não vamos esquecer, vamos dizer assim, não vamos ficar sem saber o que foi aquilo, mas aquilo não é mais nada que nos oriente. Nós temos que nos afastar da nossa orientação a essas coisas. Isso não é uma coisa fácil. Tanto olha, deixa eu dizer para você uma coisa curiosa. Bachelard, ele põe as coisas assim, digamos, num limite muito alto, né? Numa coisa muito alta. E depois ele se dá, num livro que ele escreve em 1940, 2 anos depois da formação do espírito científico, que é chamado de a filosofia do novo espírito científico, ou filosofia do não. E ele ali tem uma noção chamada de perfil epistemológico. Perfil epistemológico. É aquela noção, ele está abrindo ali uma possibilidade de nós pensarmos o seguinte: nós temos a ambição, digamos assim, de uma pureza intelectual muito grande, mas isso vai ser muito difícil de conseguir. Então, em cada noção que você tem, ali ele põe, para aquelas muitas noções que você tem componentes diversos. O que ele mais quer é, na verdade, chegar a um racionalismo dialético. Mas você nunca vai... Mas ele ali, de alguma maneira, compreende que não é possível chegar em cada conhecimento nosso, né, em cada noção que nós temos, aquele racionalismo dialético, que é o perfil epistemológico, consta exatamente disso tudo, de você ter assim, um empirismo puro,
um positivismo, e você ter um tipo de racionalismo de caráter newtoniano, até chegar ao outro lado, que é o racionalidade. Então, você tem, em cada noção, você tem componentes maiores ou menores de cada procedimento desses. Naquilo ali, eu estou aqui sem um livro, porque eu, de cabeça, não tenho no momento. Aguarda eu pegar, que eu vou te dizer quais são os tipos. Esse filosofia do não também tem uma coisa, que esse não é um pensar contra o cérebro, pensar contra a experiência, pensar contra o pensamento anterior. Esse não já é um outro não, que tem no pensamento de Bachelard. Esse não cartesiano, não lavoisieriano, não newtoniano, é coisa assim. Mas é um atrevimento dele, olha só, em que ele põe assim, ó. Ele põe assim, ele põe assim com um quadro assim, em que ele diz realismo ingênuo, empirismo claro e positivista, racionalismo clássico da mecânica racional, racionalismo completo, que seria o da relatividade, e racionalismo discursivo. Isso que ele está botando aqui é o perfil epistemológico da nossa noção pessoal de massa. Então, vamos dizer o seguinte, no fundo, ele quer chegar a um racionalismo o mais puro possível, mas não consegue, aí que está a questão. Então, sempre haverá realismo, não, sempre haverá, não vou dizer que isso, mas em cada conhecimento, você pode, no perfil de cada conhecimento, você pode considerar realismo ingênuo, empirismo claro, racionalismo clássico, racionalismo completo, racionalismo discursivo, cada um numa composição. Isso na noção de massa. A outra, na noção de energia, ele já bota, digamos assim, em condições diferentes, né? Digamos assim, em uma composição diferente da composição anterior, mas sempre isso, com esses componentes, realismo ingênuo, empirismo claro e positivista, racionalismo clássico, racionalismo completo, racionalismo discursivo. O que significa isso? Que nós vamos, claro, tentar esquecer, ou melhor, esquecer não, nós vamos tentar desaprender, nós vamos tentar fazer catarse, nós vamos tentar fazer isso tudo, mas erradicar completamente os procedimentos anteriores é o que ele aqui, de alguma maneira, está entregando, nós não vamos conseguir. Mas o melhor não vamos conseguir. Mas sempre que possível, diminuir esses componentes em cada um. Ele está falando aqui na física. Ele está falando na física. Aí, você, para falar de um perfil epistemológico, por exemplo, de um sociólogo, você teria que considerar outras coisas. Não há dúvida que também, no caso, também teria que considerar realismo ingênuo e empirismo claro e positivista, também como componentes das coisas ali. Você vai entrar e vai, enfim, você vai ver os procedimentos intelectuais que tem ali nas ciências sociais, vai ver, digamos assim, o perfil epistemológico seria você ter lá esses componentes todos, nas muitas noções, esses componentes todos em diferentes proporções e sempre procurando, aí é que está a grande ambição do Bachelard, ser o mais dialético possível. Essa é a questão, no fundo, ser o mais dialético possível. E é claro que eu estou botando uma coisa aqui que é meio... Eu, na verdade, não gosto, tá? Não gosto, porque eu não vejo tratarem a palavra dialética de maneira honesta. Eu não vejo de maneira honesta. Eu acho que é uma palavra que, para mim, pelo menos, eu sonho assim. É um sonho, eu sonho assim. Eu acredito assim, como na vida. A palavra dialética ela foi criada para ser, sobretudo, humana. Foi criada, sobretudo, para dar para nós, digamos assim, tranquilidade intelectual, porque não haverá ninguém definitivo. Não haverá ninguém definitivo. Ela foi feita para libertar, mas, em geral, usam para oprimir, usam para serem obscuros.
para tornar um texto obscuro, começa a falar em dialética. Não concordo com isso absolutamente. Uma palavra para libertar. Para libertar. Exatamente para você escapar do insofismável, sem dúvida, mas não cair em coisas que sejam indiscutíveis. Não sei se está claro isso. Tem que cair em coisas que sejam sempre discutíveis. Agora, para mim, dialética, essa é uma questão. Para mim, dialética, ela se presta, até a própria palavra é indicativa disso, há muitas práticas. Você praticar dialética, sei lá, do como vier à sua cabeça, ou como o interlocutor que você tiver, e por aí. Ela é aberta para a criação, até porque ela se propõe a não dar ponto final para nada. Então, se ela se propõe a não dar ponto final para nada, ela mesma que não pode ser ponto final. Ela mesma que não pode ter um procedimento que seja o último, o definitivo para ela. Mas, em geral, usam isso com uma autoridade, querem uma autoridade científica para a dialética. E se alguma coisa quer dizer que não é compatível com o espírito da palavra, é exatamente isso. É a intenção que eu digo, que eu suponho ter ocorrido na empresa, é não botar nada que não seja humano. Nada que não seja humano, ou seja, alguma coisa definitiva. Mas é perigoso, a gente vive num mundo intelectual perigoso. Mas, de qualquer modo, vamos ver o seguinte, a gente vai trabalhando bacharel, vai essa coisa assim de que, puxa, parece que o bacharel vai chegar e vai nos botar no mundo que nós vamos ter que abandonar os nossos sentidos, não chega a isso. Não chega a isso. Até porque não dá. Até porque não dá. E porque também não vamos, de maneira nenhuma, entrar numa frieza de conhecimento. Todos, aí está uma questão que ele fala numa frase muito linda ali nas palavras preliminares, a ciência estética da inteligência. Quer dizer, o próprio Bachelard, ele considera um lado emocional, mas esse lado emocional é o lado da criação. Por isso é que há um Bachelard noturno, que é o Bachelard da arte, né? Que é o Bachelard dos devaneios, do que explicitamente está indo para além que vai para além das realidades, e até com vontade de realização no mundo. É o que ele chama, tem uma coletânea que deu um título bem significativo, O Direito de Sonhar. E o sonhar não é repetir realidades, mas exatamente você ultrapassar a realidade, ser criador de realidade pela imaginação, ter uma imaginação criadora. Como a razão também, para ele, deve ser uma razão criadora. Mas os problemas da razão ser criadora esbarram muito nesses componentes de realismo, de positivistas, e essas coisas prendem muito uma razão criadora. Impossibilitam muito, né, essa liberdade criadora da razão. Bom, é um motor denso, maravilhoso, e que é uma coisa curiosa, né? Tem essa incrível humildade de repetir de uma obra para outra. Agir como quem diz assim, exagerei ali antes, eu vou dizer, olha, eu vou ter que mostrar essa coisa aqui, para dizer que bomba. Não tenho como chegar. Quero isso, mas não tenho como, depurar as coisas para chegar a uma prática desse nível. Ok? Tá bom? Então, fazemos isso aqui. Na próxima aula, eu já começo a ter... Eu vou fazer um pouco, eu vou adiante agora, que, afinal de contas, esse tópico aqui, embora eu esteja falando de epistemologia e tudo, não vamos esquecer, é um tópico de política, um tópico de ciência política. Mas o que eu estou querendo é falar, é pedir licença, né? Pedir licença. O livro é assim, uma introdução que se pede licença e que faz uma preparação para a interpretação política do conhecimento. Essa preparação para a interpretação política do conhecimento. E eu quero falar, na próxima aula, já ligar os capítulos seguintes, que e especialmente aquela coisa da descoberta do terceiro capítulo, que é, começando por ele, né? Na próxima aula, a descoberta política e religiosa da natureza. O que significa isso? O que significa essa coisa, esse imperativo da fundamentação em Deus, que
afinal de contas, acabou sendo, digamos assim, posto de lado no conhecimento pela demonstração experimental ou pela demonstração racional, matemática da ciência. Então, vamos ver isso. E, claro, vamos ver, sobretudo, uma coisa que eu já vinha encaminhando no capítulo anterior, essa questão de Deus no conhecimento, que eu não falei até agora, de uma coisa crucial. Deus é crucial para vocês não dialetizar. E aí que está. Eu suspeito de todo mundo que fala da ciência moderna, comparando, botando a dialética ali. A ciência moderna é antidialética. E a nossa escola é antidialética por excelência. Mas muita coisa que tem que ser tirada do caminho para que seja esclarecido para o maior número possível de praticantes do conhecimento. Alguma pergunta, então, Tiago? Não, dessa vez não. Eu fui fazer as perguntas durante a aula, não acumulei para o final. Então, imagino até que tenha funcionado melhor. Oi? Imagino até que tenha funcionado melhor as perguntas durante a Não, fica à vontade. Se quer perguntar durante a aula, se quer perguntar ao final, fica à vontade. Fica à vontade. E se você quiser trazer questões, mesmo que seja para me bananar, questões que eu não sei, que isso pode acontecer, você fazer pergunta que não sabe responder. Aí eu vou te pedir licença, olha, eu vou ter que ver isso aqui para a próxima aula, você quer e tal, mais adiante. Não, porque isso acontece. Isso acontece. Não. Aliás, é bom que aconteça. Né? É bom que aconteça. Porque se há uma coisa... Tem uma frase, acho que eu já li para você essa frase, sobre o ensino médio, mas que serve também para o universitário. Os professores, sobretudo na multiplicidade, incoerência do ensino de segundo grau, dão conhecimentos efêmeros e desordenados sob o signo nefasto da autoridade. É uma coisa que eu tenho que me expor aqui ao ponto exatamente não fazer as coisas com um signo nefasto da autoridade. Por isso, essas coisas todas, essas propostas de esquecer, de desaprender, de fazer catarse, essa coisa toda, e reconhecer no esquecimento a presença, apesar do esquecimento, de valores que estão inconscientes em nós. É difícil? Mas não há outro caminho, ou melhor, não há nada mais prazeroso, pelo menos para mim, do que enfrentar isso. E vou vendo. Então, Tiago, se você não tiver mais pergunta para fazer, vou aguardar você. Tudo bem. Então, professor, obrigado pela aula, até a próxima semana. A gente se encontra, eu não vou dizer com certeza, porque as eventualidades acontecem, mas quase com certeza na aula de eu tenho gravado as aulas, mas eu não tenho como passar, porque eu não sei, eu tenho que pedir ao meu filho para me ensinar a passar. Então, poderia passar para você essas últimas aulas de Weber. Ótimo, seria perfeito. Se eu puder passar, eu não sei agora se comporta, né? Se sai do meu e-mail para o teu, se comporta, sei lá, o peso, né, do arquivo. Né? Isso é que eu não tenho certeza, eu tenho que conversar com o meu filho a respeito disso. Mas, se puder, passa até para você. Ótimo. E aviso. Muito obrigado. Até mais, até a próxima semana.